Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de março de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Rogamos ao nosso Senhor Jesus que nos conduza e que nos inspire nesse trabalho. Nós estamos acompanhando a desencarnação de Fábio. Recordamos a semana passada, Fábio é espírita? Não, é espiritualista, médium, realizou um trabalho grandioso, mas nessa encarnação nasceu dele esse carisma, esse cuidado, essa amorosidade. Então ele foi sempre uma criança muito enferma, teve uma pneumonia. Hoje ele está desencarnando, está com uma tuberculose, grau bem avançado. Os amigos espirituais já estão preparando ele para a desencarnação. A surpresa em relação a Dimas é que a família dele está preparada para a desencarnação, inclusive ele mesmo. Então, todo o trabalho do estudo do Novo Testamento, do Evangelho, é algo presente na vida dele. Ele vive, ele pratica. Então, isso facilitou bastante esse trabalho ao qual ele vai ser realizado. Então, ele pediu que... Ele, na verdade, já estava praticamente desencarnando, os amigos espirituais auxiliaram para que ele tivesse um sopro mais de vida, para que ele viesse a dar uma mensagem de incentivo aos filhos e à esposa. Porque o pai falou que, normalmente, nesses momentos finais, o que o desencarnante vem a falar acaba fixando muito na mente dos familiares. Então, o pai foi atendido, fizeram algo para que não chegasse visita nesse momento. Está reunido o Fábio, os 2 filhos, se não me falha a memória, e a esposa. Então o Fábio começou a conversar, a falar da desencarnação, e a partir desse momento, quem vai falar através de Fábio é o próprio pai de Fábio, que está desencarnado. Então, através da inspiração, a partir de agora, é o pai de Fábio falando. Então, quando os espíritos querem passar uma informação, não necessariamente tem que haver uma incorporação, não é verdade? Eles passam a mensagem e talvez ninguém nem percebe que a pessoa está totalmente intuída. Então, nesse momento, ninguém percebe, mas a partir de agora quem fala é Fábio falando, mas inspirado pelo pai. Vamos ver então? Muito rica essa mensagem. Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz no coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam um coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito, em benefício de nossa tranquilidade, nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Fitou particularmente a esposa
tomado de maior emoção, e prosseguiu: Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Que lindo. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher, afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-lhe a franqueza neste instante, expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas, talvez angustiosos, para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva. Para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé, pelas diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual, definitiva e eterna. Agora, aqui você vê, ele está sendo inspirado pelo sogro dela, mas de certa forma, ele está sendo o médium, ele está anuindo, ele está concordando, porque ele poderia distorcer o pensamento do pai dele. Então, olha que interessante, nesse momento da desencarnação, ele é tão lúcido, o nosso querido irmão Fábio, que o que ele faz? Ele liberta a consciência da esposa, ele quebra a algema. Diga, minha filha, não se sinta presa, não. Se encontrar um Brad Pitt, case. Não se acanhe, não. Saber que você está bem, eu também ficarei bem, né? E meninas, do mesmo jeito. Se você estiver desencarnando, olha pro fofo e diga: amor, se aparecer uma Angelina, casa. A recíproca também é verdadeira, É né? verdadeira. Gente, é interessante, porque o trato é até que a morte nos separe. Então, para que ficar prendendo a criatura? Isso é ciúme bobo. Isso é desapego. Olha só a frase final. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Então, o ato dela ter um novo casamento, isso não vai quebrar o vínculo que existe entre os dois, de verdadeiro amor. Isso não quer dizer que ela venha a casar, mas isso quer dizer que ele a liberou. Você pode, não se sinta culpada caso isso venha a acontecer. Entendemos isso? Assim, você comentar, a gente tem que ter a consciência que ela vai ficar aqui na escola. E é jovem, olha o que ele disse, você é jovem. A escola é a escola terra, né? Exatamente, você é jovem, você não tem irmãos, não tem pai, você vai precisar de alguém. 2 meninos para criar. Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorrido alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto,
quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal, irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente, para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Tá vendo? Monstro do ciúme. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando: Já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar, com sinceridade e lógica, minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Olha que interessante, olha, você está livre para fazer um novo casamento, mas caso você queira fazer um sacrifício de permanecer fiel ao sentimento, isso será louvável, mas não queira dar um passo, como diz, maior do que as pernas, assim? Maior do que as pernas. Que é aquilo que ele diz assim, ó. Todavia, não procure escalar um cume glorioso, né, um pico de plena vitória espiritual num só voo. De repente, você não tem estrutura moral para isso. Porque, olha, viver na terra em uma solidão não é para qualquer um. Entendeu? Não é para qualquer um. Então, continuar jovem, com 2 filhos, sem mãe, sem pai, sem irmão, sem ninguém próximo, isso é para pouco. Solidão mesmo, que seria só ela e os filhos. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria, de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Fantástico. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Olha que legal, ele disse, não se preocupe com o mal, porque tu vai atrair o bem. E com os ensinos que tu tem, tu saberá identificar o certo e o errado. Está falando da escolha de um novo parceiro. E ele ainda diz, e eu estarei te ajudando nisso. E eu estarei te ajudando nisso. Não tenha medo não, não vai vir nenhum cafajeste não.
Trocando em miúdos é isso. Gente, esse é uma grande dificuldade de relacionamento humano, é nós acharmos que o outro é propriedade nossa. Ainda há pouco falando, um amigo abrindo o coração, a forma com que a esposa o tratou. Para onde tu vais? Para o espiritismo tu vai sempre, tu sempre tem tempo. E aí eu fico me questionando que é muito comum esse tipo de tratamento da mulher com o esposo e do esposo com a mulher, tratando um ao outro como se fosse propriedade sua. Ninguém é objeto de ninguém. Nós não somos criança. A mulher que tu tem ao teu lado não é um bebê, não é uma criança que tu tem o direito de meter o dedo e dizer o que ela tem e o que não tem que fazer. São dois seres adultos. Eu não tenho que cobrar nada, a pessoa não tem que cobrar nada. E ninguém tem que vigiar nada. Porque se a criatura tem uma tendência para isso, vai fazer, não tem jeito, não é tu que vai evitar isso não. Só vai dar mais trabalho, mas vai fazer. Então, se nós tivéssemos pelo menos esse respeito de conviver um com o outro, não tratar o outro como se fosse teu filho, porque nem filho a gente trata assim. Respeita. Se o outro fez a sujeira, é ele com Deus. É ele com Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? O outro vai te tratar na mesma medida que você trata. Então, se você o respeita e se respeita, a probabilidade de respeito é muito grande. Agora, se você trata o outro, seja quem for, se você trata de uma forma autoritário, e como se aquela criatura fosse um objeto, não tivesse personalidade nenhuma, aí realmente é um relacionamento muito difícil. Então, às vezes, nós observamos relacionamentos de casais em que um tem respeito pelo outro. É deplorável. Eu digo, meu Deus, estar encalhado com uma pessoa dessa. Tem muito casamento que você está encalhada. Então, nós temos que aprender isso, sabe? Eu acho que esse relacionamento aqui do Fábio com a Mercedes retrata essa maturidade espiritual, esse respeito, esse companheirismo, esse verdadeiro amor em que você se preocupa com o outro, sem achar que é dono do outro. Então, se o outro não te respeita, se respeite. Não desça no nível. Não é gritando, berrando, dando chilique, chamando palavrão. Ninguém tem... Gente, para o outro mentir, tu tem que ter perguntado. Então, às vezes, a gente não precisa perguntar. A gente já sabe. Para que perguntar? Para que ter que tomar... Não toma satisfação. Não quer ter esse trabalho? Então não casa, meu amor. Continua solteiro. Porque até o ato de tomar satisfação já baixa o nível. Você não é dona ou dono desse ser humano. Não é propriedade. Você não é mãe e você não é pai dele. Se quiser chegar e falar bem, se não quiser, é problema dele. Isso vai dando um relacionamento maduro, de confiança. Ou então, se você não confia, então não tem relacionamento. Um relacionamento sem confiança é estar no inferno. É estar no inferno. Você vai viver eternamente no inferno. Então a vida ficaria muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais suave, se nós tivéssemos essa maturidade para conviver com o outro. E olha, fica muito melhor qualquer relacionamento quando você não é uma bruxa. Ou quando você não faz o papel do bruxo, sabe? Do perseguidor, do que fica monitorando, do que fica cobrando. É horrível viver com o ser humano assim. É desagradável, sabe? Então fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. Um relacionamento de confiança, que não há uma cobrança, mas que há respeito. E respeito não é eu exigir. Respeito é natural. Não é gritando, berrando que você vai conseguir respeito. Entendeu?
Então, pondera bem antes de adentrar no lar. Pondera bem. Por que às vezes a gente diz assim, quando era o namoro era uma maravilha, agora depois do casamento? Porque no namoro você era uma lady. Ele era um lorde. Quando adentra num cubículo, e aí você acha que casamento é tornar-se propriedade de alguém. E aí acaba do jeito que acaba. Fica esse inferno. A gente vive dentro de um lar, num verdadeiro inferno. E aí isso é ficar encalhado. Encalhado, tá? Então, respeitemos a opinião de cada um. Vida em família, irmãos, não é eu tenho, por mais que o outro faça o que não me apetece, mas eu não tenho direito. Eu não tenho direito sobre a vida do outro. Eu tenho que respeitar a opinião do outro, por mais que não seja aquilo que eu desejo. Mas é ele, e é ele que vai, a vida é dele. É isso que nós temos que entender. Eu não possuo a vida de ninguém. O Júlio está casado com a Iris, mas a vida do Júlio não é nem dele, que a vida não pertence a ele, porque não foi ele que criou a vida. A vida está na mão de Deus. Então eles são companheiros de jornada, em que um tem que aprender a respeitar o outro. Pronto, caiu as brigas todinhas de dentro da casa. A lição é do Cristo Jesus. Entendeu? E todo o material dele é para nós nos tornarmos pessoas melhores e felizes. Só isso. E não pensa que a gente acha que tendo chilique, brigando, berrando, agredindo, acha que vai resolver? Não vai. Sabe o que vai acontecer? Você vai envelhecer mais rápido, você vai adquirir uma gastrite, tá? Uma úlcerazinha básica, e vai só acabar com o teu corpo. O fofo não vai mudar. Cabelo branco mais rápido. E a fofa também vai continuar. Ninguém muda ninguém. Só muda quando o outro quer. Tem jeito. Vamos aprender aqui com o Fábio e a nossa irmã Mercedes. Sorria com esforço, enquanto a esposa chorava discretamente. Após longo intervalo, ele frisou: se eu puder, trarei estrelas de firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que foram assinalados por sua estima enobrecedora. Amarei o novo fofo também. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu. Aí dói mais. A palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a mão da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante, olha só, discurso breve de amor puro e aperfeiçoado. Já estou traduzindo, tá? Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlito, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos
concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do Pai, de acordo com a tua soberana vontade. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. Gente, eu li esse livro, acho que há uns 20 e poucos anos atrás, mas essa foi uma das cenas que mais me tocou nesse livro. Eu nunca esqueci isso. Essa cena eu achei tão forte. Olha só. A senhora aqueceu, concordou, comovida. Traga-me um lenço novo. Solicitou o esposo enternecido. Porque ele estava com qual doença? Tuberculose, nós sabemos que ela... A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, André Luiz, emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, em vez de beijar-lhe os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Um ato assim de emoção, né? Ele pega um lenço para beijar os filhos, a preocupação de não contaminar. E Jerônimo diz, olha, os outros vão dizer, está transmitindo aí os bacilos, né? E ele disse, nós estamos vendo transmissão de... Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado e bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. Olha só, as crianças no momento do sono, Aristeu, um amigo espiritual, pegou as crianças, levaram as crianças para um parque de diversão, para sair daquele ambiente entristecido. A sós com o doente e a esposa que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e num momento, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. E está com tuberculose. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Lúcido, ele sabia. Enquanto prosseguiu Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não tardou. Trazido rapidamente por automóvel, mas em vão, aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, o sinapismo nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre.
sempre. Reparei que Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Você lembra quanto tempo demorou a separação? Quase 24 horas. Depois da ação, isso 24 horas em Dimas, vamos ver em Fábio, né? Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudências por minudências. Porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Para o Dimas, ele teve que voltar no dia seguinte, já quase no momento de sair o féretro, foi que ele foi lá e quebrou. 1 hora depois é aqui o Fábio já está completamente livre. Declarou meu orientador satisfeito. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou a Jerônimo, asseverando: Não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente, olha só, mais uma vez aqui, olha, a retirada dos fluidos vitais, para evitar justamente a vampirismo. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei, respeitoso, o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Gente, só uma observação. Esse nó que ele fala aí é da vitalidade, é a pilha, é o fluido vital. Por exemplo, se tem vitalidade no teu corpo, bastante vitalidade, não tem como teu espírito se desligar. Porque quando rompe através de um acidente, a vitalidade se esvai. O espírito não tem mais como atuar no corpo. Então, o fluido vital é a pilha. O fluido vital não tem nada a ver com o cordão. O fluido vital auxilia que o cordão permaneça ligado. Vou ler novamente, olha. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa agora facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, vitalidade. Aí vem, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava, aí ele fala, o cordão fluídico prateado com formosa luz. Porque presta atenção, quando a criatura está encarnada, você não vê o fio, o cordão, você não vê. Quando é que o André Luiz fala do cordão? Lembra quando ele está no nosso lar? É até engraçado. Narcisa pede para ele fazer alguma coisa, aí ele sai do hospital e vai, e aí ele volta pálido, está em nosso lar. Pálido, imagina no mundo espiritual pálido. O perispírito também fica pálido. Ela olhou para ele e disse: o que foi, André? Aí ele teve dificuldade até de falar. O que aconteceu? Ele viu alguém lá fora, no hospital,
fora do hospital, alguém andando com um cordão prateado. Aí ele foi e contou o que tinha visto. Ela deu um sorriso e disse: são os nossos irmãos da terra, encarnados, que estão aqui nos visitando, estão em processo de visita. Então, ou seja, como a criatura está encarnada, o fio está fazendo o quê? Que ela fique ligada, o seu corpo perispiritual ligado ao corpo físico. Uma vez eu ajustada ao corpo, não aparece esse cordão. Então, quando ele faz o desligamento, aí sim ele passa a ter um contato em espírito, seu corpo espiritual, ele passa a enxergar e definir esse cordão, que ainda está ligado ao corpo. Você vê que 1 hora depois é que finaliza a desencarnação. E o nó, qual é a função do nó? O nó é o quê? O nó é o que ata, é o que segura, é o que prende, é o que amarra. E isso, de certa forma, quem prende, quem amarra, é o fluido vital, é a vitalidade, é a vida que tem no corpo ainda. Atenção, é Jerônimo que fez todo o desligamento. O pai vai retirar o restinho do fluido vital para devolver para o universo, para evitar a vampirização. Por que os espíritos adoecidos buscam fluido vital? Os requisitos do fluido vital, às vezes eles buscam até nos animais, para que eles possam ter a sensação de estar vivos no corpo físico. Bem doloroso, né? Mas mesmo então, assim, dentro do corpo, 1 hora depois ele foi desligado, né? Mesmo assim, ainda tem o fluido vital. Um pouco, ainda tem fluido vital. Eu achava, na minha ignorância, que cortou o cordão 1 hora depois, mas nenhuma. Porque a vitalidade, o que acontece? Há uma vitalidade em alguns órgãos, entendeu? Em alguns órgãos ainda há uma certa vitalidade, mas é pouco, não é uma vitalidade ao ponto de voltar o corpo a viver. Gente, olha só, pode acontecer de a criatura estar no hospital, estar em coma profundo e existir apenas vida orgânica, o espírito já ter se desligado. Existe vitalidade ali mantendo o corpo vivo, uma vida orgânica, mas não tem mais espírito, não tem, o espírito já foi. Às vezes aqueles momentos aquelas partes, o estertor mesmo da morte, aquela situação bem difícil, às vezes o espírito já tem se desligado. É só uma reação física. Agora, é impossível um espírito habitar em um corpo que não há mais vida orgânica. Aí não tem como. Uma vez desligado. Foi bom o estudo? Acabou. Rapidex, né? Curto. Vamos fazer a nossa prece, então? Então vamos lá. Divino amigo Jesus, finalizando a história de Fábio, em que acompanhamos 2 encarnações. Uma encarnação em que ele abusou do poder, da inteligência, aonde maltratou escravos e que saiu da vida terrena em situação muito difícil. Retornou em um novo corpo, uma nova oportunidade, revestiu uma personalidade chamada Fábio e que soube aproveitar, ser fiel aos princípios do Evangelho e em uma encarnação conseguiu iluminar-se, dar um salto na sua evolução, mas uma encarnação de esforço, de renúncia, de resignação e de sacrifício. A lição que nos fica, Jesus amado, desse capítulo, para cada um de nós, é se estamos fazendo sacrifícios, ou se continuamos ainda nos extasiando com o repouso indevido, com os prazeres em excesso, perdendo a oportunidade de fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado, amor querido,
por essa oportunidade de reflexão e de auxílio. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que nos conduziram nesse trabalho com a amorosidade divina. E que todos nós, Jesus, aqui presentes, possamos repensar e entender que também somos peregrinos, e entender que também somos espíritos, e entender que também teremos que prestar contas. Muito obrigada, amor de nossa vida.